Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é Deus Trino Uno. O nome Deus é uma palavra polissêmica. Polissêmica é qualidade ou fato de ter uma palavra muitas significações e emprega-se indistintamente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nome no grego significa onoma, é singular, indicando que existe apenas um Deus. Como vemos na palavra que diz em 1ª carta de João, no capítulo 5, versículo 7, porque 3 são que testificam no céu: o Pai, que é o nosso Deus, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses 3 são um, ou seja, 3 pessoas de uma só natureza divina. E diz a palavra: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus dizendo em Mateus capítulo 28, versículo 19. Fazendo aplicação para melhor entendimento. O homem foi formado à imagem conforme a semelhança de Deus. Assim, o homem é formado de uma tricotomia, de espírito, alma e corpo, e é uma só pessoa. Nos diz a palavra em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você observe que em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz a palavra: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando o homem morre, o seu fôlego da vida se vai, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, como diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o corpo que fica não está quebrado nem mutilado, isso em morte natural, todavia sem movimento e exposto à decomposição. Outro exemplo, vamos dizer que você conheça o seu José, um nome imaginário, um nome fictício, e você não vai se dirigir para conversar com ele dizendo: Senhor José Espírito, Senhor José Alma, Senhor José Corpo. Não. No entanto, o Senhor José, mesmo sendo uma pessoa, tem em sua constituição de existência espírito, alma e corpo. E se faltar-lhe uma destas naturezas, o homem está morto, ou material ou espiritualmente. A palavra de Deus nos diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 diz isto. E o título da mensagem é Deus Trino Uno. Esses versículos não significam 3 manifestações de uma mesma pessoa, mas de cada pessoa da Trindade. A pessoa do Filho, o verbo que se fez carne, estava ali nas águas, e a pessoa do Espírito Santo se manifestou em forma corpórea de uma pomba. E a pessoa do Pai falou do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. 3 pessoas distintas, mas em unidade divina. Adoramos um só Deus da Trindade e a Trindade na unidade. Portanto, é a união de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só divindade. Todos são onipresente, onisciente e onipotente, e não em uma só pessoa, pois a unidade de Deus é composta dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e não absoluta, só apenas em um. Não confundindo as pessoas, nem dividindo, separando a substância. Observe que, sendo a unidade, não há maior nem menor, comandante ou comandados. Em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Cada uma das 3 pessoas da Trindade é chamada na Bíblia de Deus, como é indicado pelos artigos definidos. O Pai é Deus. Diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 2, eleite-o segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, que é o Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como eu havia dito, 1ª carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 2. O Filho é Deus. João capítulo 20, versículo 28 diz: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O Espírito Santo é Deus.
Atos no capítulo 5, versículos de 3 a 5, nos diz a palavra: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Glória a Deus. Cada uma das três pessoas da Trindade possui os atributos da deidade, da divindade: onisciência, onipresença e onipotência. Glória a Deus. Veja só, onipresença. Em Salmos 139, no versículo 7, diz: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Em Hebreus capítulo 4, no versículo 13, nos diz a palavra: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. Falando sobre a onisciência, que sabe tudo, cujo saber é ilimitado. Nos diz a palavra em Mateus capítulo 9, no versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Ainda nos diz a palavra: Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 10, Paulo dizendo, falando sobre a onipotência, que tem poder ilimitado, todo-poderoso. Nos diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E diz mais: Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores e até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 19, diz isto Paulo dizendo: O Deus Trino Uno, desde a criação do mundo e desde a criação do homem, vemos a sua presença. Quando Deus estava formando o homem, ele disse: façamos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ainda diz a palavra: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 1, versículo 6, a parte A, e o versículo 7. Fazendo aplicação: se a Trindade não estivesse participando, Deus diria: eu faço o homem à minha imagem, ou, na torre conhecida como Babel, eu desço e confundo as línguas. Entretanto, façamos o homem, desçamos e confundamos, nos mostrando pluralidade de pessoas na unidade da natureza divina. Ao longo da história humana, temos visto Deus assumindo forma humana, que é teofania, interagindo com o ser humano. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Também o anjo do Senhor apareceu a Agar, serva de Sarai. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Gênesis capítulo 16, versículo 7, e o versículo 8, a parte A, diz isto. No capítulo 18 de Gênesis, apareceram 3 homens a Abraão. Disseram que Sara teria um filho e iria destruir Sodoma e Gomorra, como diz em Gênesis capítulo 18, versículo 1 em diante. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manri, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo 1, versículo 2, a parte A, versículo 10, versículo 17 e o versículo 22, isto que eu acabei de ler. E o título da mensagem é Deus Trino Uno. Também um anjo aparece a Josué com uma espada desembainhada.
E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Eu abri um espaço, um parênteses aqui para explicar o seguinte. Jesus se apresentava como anjo do Senhor no Antigo Testamento, por não ter sido ainda revelado. E se fosse um anjo a serviço de Deus, ele diria que, como está em Apocalipse no capítulo 22, no versículo 9, eu sou conservo teu, adora a Deus. Então, se ele aceitou aqui ser adorado, é que é Jesus Cristo. Ou seja, se fosse o anjo, não teria aceitado a adoração. Então, fecha-se o parênteses. Josué capítulo 5, versículo 15, diz a palavra: Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 5, versículo 13, versículo 14 e o versículo 15 diz isto. E o título da mensagem é Deus Trino Uno. Ainda sobre a teofania, um anjo fala a Gideão, em Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biazerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Glória a Deus. Teofania, Deus assumindo forma humana. O anjo do Senhor fala à esposa de Manoá, em Juízes capítulo 13, versículo 3 em diante. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho, falando do nascimento de Sansão. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes capítulo 13, versículo 3, versículo 17 e o versículo 18 diz isto. Isaías nos diz quem é maravilhoso. Isaías capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, que é o governo, está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Quem é Ele? É o meu amado Jesus Cristo. É Jesus, o meu amado Deus. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 30, Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Diz mais a palavra: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João capítulo 8, versículo 58. Jesus disse para Felipe: Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João capítulo 14, versículo 9, a parte B, versículo 10 e o versículo 11 diz isto, Jesus dizendo. E diz mais a palavra: Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João capítulo 10, versículos 37 e o 38 diz isto. Glória a Deus. É Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como nos diz em primeira carta de João capítulo 5, no versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como eu havia dito, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz isto. As funções do Deus Trino Uno. Cada uma dessas pessoas é Deus absoluto em toda a sua plenitude. O Pai, provedor e guardador. O Filho, de mostrar-nos a graça. O Espírito Santo, de dar-nos a paz. Glória a Jesus. O Pai, provedor e guardador. Salmos 104, versículo de 1 a 35, nos mostra a provisão de Deus.
O Pai como guardador. Jesus orando pelos discípulos em João capítulo 17, versículo 11 e o versículo 15. Jesus dizendo: Eu já não estou mais no mundo, mas eles, os discípulos, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. O Filho de mostrar-nos a graça. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E diz mais, em Tito capítulo 2, no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Espírito Santo de dar-nos a paz. Nos diz a palavra: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dor como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículos 16 e o versículo 27. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem. Deus Trino Uno. Jesus, em uma forma de despedida, diz que iria voltar para o Pai. Em João capítulo 16, versículo 28, a palavra nos diz, Jesus dizendo: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus reina e aniquilará todos os seus inimigos e se sujeitará para que Deus seja tudo em todos. E para encerrar a mensagem, Deus Trino Uno, nos diz a palavra: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 25, 26 e 28 diz isto. Que Deus abençoe a todos. Que esta mensagem que está sendo lançada no YouTube, a Bíblia pela Bíblia, Deus tem uma palavra para o seu coração, que possa ter servido de base para você entender que o Deus Trino Uno é o nosso Deus Todo-Poderoso e que salva nossas vidas. A condição do homem sair deste mundo é ou salvo em Jesus Cristo ou perdido sem Jesus Cristo. Uma dessas duas situações o homem vai estar. Se não entrar pela porta estreita de salvação, estará perdido, onde terá que responder por tudo aquilo que passou pecando neste mundo. Mas estarei orando e convidando a você esse convite maravilhoso de morar nos céus. Jesus chama a todos: vinde como estáis. É o homem que não quer ir até o Senhor. Mas se hoje você quiser, estarei orando e convidando você a entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, homem. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título Deus Trino Uno, e eu peço ao Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa toda a verdade a Jesus Cristo. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.